muito bom dia, minha gente! Eita, que hoje o dia amanheceu daquele jeito chuvoso, né? Nossa, gente, a gente sabe que os aperreios acontecem. Já já a gente vai dar mais informações a respeito disso, né? Bom, quintou, né, com gostinho de sexta-feira, porque amanhã é feriado. E olha, você já tem um convite feito aqui, viu? Para você ficar aqui, não vem com a gente, para você relaxar, né? Sentar no sofá e esquecer aí o resto, né? Porque o entretenimento por aqui está garantido, tá bom, gente? No programa de hoje, a gente recebe um advogado para falar de um assunto sério até, tá? É cada vez mais comum, né? Os crimes digitais, né? Você já caiu em algum golpe ou tem medo de cair, gente? Saiba como se proteger e o que fazer nessas situações, né? Tem jeito sim, viu? Só ficar ligadinho. E tem mais, a gente vai aprender a fazer um envelope perfumado que vai dar um toque especial no seu guarda-roupa, né? Na sua mesa, um charme só, tá? E ainda uma matéria super importante para você entender os sinais do seu corpo e a importância de começar uma atividade física, hein? Nem que seja uma simples caminhada. Hoje tá imperdível, tá? Então não sai daí, não descola da telinha, tá só começando o nosso Quintou de hoje. Bora! Bora lá, minha gente! Olha, você já pode participar juntinho com a gente, tá bom? Através do nosso WhatsApp, tá aqui, ó, telefone na tela, tem o nosso Instagram também, né? @Vem com a gente MA. Estamos ao vivo também online no nosso canal do YouTube, o programa Vem com a gente MA. E aí, por lá você acompanha, né? Se inscreve lá no nosso canal e aí você aproveita para acompanhar aí todos os nossos programas na íntegra, né? Porque tá vindo muita novidade por aí, viu? E eu quero, é claro, que você fique juntinho com a gente, tá? Bom, vamos conferir como é que fica o tempo e o trânsito hoje na nossa Ilha do Amor? Bora dar aquele giro? Olha só, gente, dia nublado hoje, né? Hoje já choveu bastante na madrugada, mas aí você observa aí a beira-mar, o trânsito tá tranquilo, né? O trânsito tá tranquilo aí na beira-mar, só aquele climinha de chuva, muita gente aí indo e vindo. Com certeza, né, hoje vai ser um dia daqueles, né? Só espero que a chuva dê uma trégua. Ó, aqui você tem uma imagem aérea, lá embaixo você observa a Avenida Castelo Branco, né? Em direção centro, a movimentação tá um pouquinho maior, né? Então você observa ali um pouquinho de lentidão lá embaixo, você tá vendo ali, ó, mais ou menos do lado esquerdo? Uma lentidão para quem está no sentido centro, né? Ao fundo você observa lá a ponte a ponte de São Francisco, né? A bandeira tribus, não, de São Francisco. Agora nós estamos próximo à Lagoa, dando aquele giro para você, ali perto da Praça do Sol, onde tem a sereia, ali na Ponta da Areia. Olha só, gente, por ali tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Também não está chovendo, né? Já choveu aí bastante pela manhã. A gente sempre fica muito preocupado, né, gente? Olha, eu sou uma pessoa que, quando chove muito, eu acordo de madrugada e eu só fico assim, meu Deus do céu. Proteja aí as pessoas que precisam, né? Porque, olha, a gente sabe que a chuva, quando vem, vem daquele jeito. Bom, vamos lá, que não para por aí, né? A gente tem o nosso giro de informação, porque quinta-feira sempre, né, já começou movimentada. E quem chega agora é a Ingrid Souza com os principais destaques dessa manhã. Bom dia, Ingrid. Notícias falando sobre as chuvas. Isso porque essas chuvas começaram ontem à tarde, né? Passaram aí à noite, passaram também pela madrugada e foi parar só 6h30 da manhã, por aí assim. E claro, desde ontem a gente vê os transtornos, os estragos aqui na Grande São Luís. Inclusive, essa avenida aqui onde a gente está, que é a Avenida dos Franceses, ela foi uma das mais castigadas também pela chuva que caiu, né, desde ontem à tarde aqui na capital maranhense. A gente viu nos registros que os populares começaram a compartilhar nas redes sociais, alguns veículos até tentando se apoiar nos canteiros centrais, porque de fato aqui estava uma situação trafegado. E além daqui da Avenida dos Franceses, dos Africanos, perdão, Avenida dos Africanos,
No bairro São Bernardo, a situação também foi muito parecida. Por exemplo, uma oficina mecânica ficou completamente inundada. Alguns equipamentos e também materiais dessa oficina foram praticamente perdidos por causa aí do tanto de água, né, do tanto de chuva que atingiu ali aquela oficina. Além disso, a Universidade Federal do Maranhão também teve registro de alagamento, de inundação. Algumas áreas ficaram ali completamente tomadas pela água. Os estudantes que estavam ali e que presenciaram a situação fizeram também alguns registros e compartilharam nas redes sociais. A gente consegue acompanhar como que ficaram também alguns corredores da UFMA. Na cidade operária, a força da água foi tanta que também um dos carros que estava estacionado foi ali simplesmente arrastado pela força da água. É uma das imagens mais impressionantes também que a gente acompanha aí com esse giro de notícias, com esse giro de informações que a gente traz em relação às chuvas. No Coroadinho, aqui próximo também, ruas ficaram submersas, então a situação foi muito delicada. E a previsão é de mais chuva ao longo do dia. Como você falou, aqui está nublado, né? Como você mostrou também, aqui está nublado e a previsão é de mais chuva. Então todo cuidado é pouco e a orientação é evitar passar por esses pontos, já que a gente não sabe, né? Quem está dirigindo não sabe por onde está passando. Mas agora a gente muda de assunto para falar sobre um caso de polícia civil que aconteceu aí na cidade de Bom Jardim. A gente até trouxe aqui durante essa semana sobre um caso, né, de uma carga de 30 mil óleo diesel que tinha sido subtraído durante um assalto na BR-316. O que acontece é que a Polícia Civil deu continuidade às investigações e não descartou que o caso pode ter sido forjado. Concluiu ali as investigações e acredita que todo esse roubo pode ter sido simulado. A gente trouxe informações de que o caminhoneiro estava acorrentado, amarrado, que ele teria sido também dopado durante a ação criminosa, mas a Polícia Civil segue investigando esse caso e acredita que o motorista pode ter participado de um esquema de desvio de combustível. Há indícios de um planejamento prévio com participação também de outros suspeitos. É importante lembrar que a carga já foi recuperada e agora a Polícia Civil trabalha para poder identificar outros suspeitos. Inclusive, a Polícia Civil teve esse start de que acreditava ali, né, de que esse caso poderia ter sido esquematizado, forjado, depois que o próprio caminhoneiro, a suposta vítima, teria prestado, então, depoimento na delegacia. Mas é isso, o caso segue em andamento e a gente, claro, segue acompanhando também. E ainda falando aí no âmbito da operação policial, 12 mandados de prisão foram cumpridos na cidade de Imperatriz, ali na região Tocantina do estado. Isso porque todos os presos, eles são integrantes de uma organização criminosa especializada em golpes digitais e também lavagem de dinheiro. Essa ação faz parte da Operação Espelho Turvo, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais, que teve apoio também aqui com a Polícia Civil do Maranhão, e investiga esse grupo criminoso atuante em pelo menos 6 estados. Segundo as investigações, esses criminosos, eles criavam sites falsos que imitavam páginas oficiais de órgãos públicos, como, por exemplo, o Detran, a Secretaria da Fazenda, para poder enganar vítimas e acabar induzindo pagamentos via Pix. O dinheiro era desviado para contas de terceiros e também, claro, ocultado por meio de empresas de fachada. E a Polícia Civil apontou que esse esquema era bastante sofisticado, teria feito aí mais de 1.200 vítimas e gerado um prejuízo superior a 20 milhões de reais desde janeiro de 2024. Muito assunto aqui hoje e você continua falando sobre golpes digitais, só que aí no estúdio que a nossa produção preparou aí uma entrevista especial com você para dar orientações para os nossos telespectadores também. Eu volto com você, Bá. Obrigada, Ingrid. Exatamente isso, gente. Olha só, os golpes digitais estão cada vez mais sofisticados, né? E fazendo vítimas todos os dias. Mas afinal, como é que o consumidor pode se proteger e o que fazer quando cai em um golpe, né? A gente conversa agora com um advogado especialista para entender os direitos, os deveres e como agir nessas situações. Seja muito bem-vindo, Matheus Levi. Bom dia, Bárbara, tudo bem? Prazer estar por aqui e muito obrigado pelo convite.
Bom, vamos lá, né? Que o assunto é sério, principalmente quando mexe no bolso da população brasileira, né? Ali na reportagem a gente observa que foram clonados sites, né? Importantes, né? Que as pessoas realmente, né, têm aquele compromisso, né? De se quitar, de querer estar, né? Tudo tranquilo. Por que você acha que esses golpes têm aumentado no mundo digital? Perfeito, Bárbara. Os golpes são cada vez mais sofisticados e cada vez mais comuns por conta da hiperconectividade que todo mundo vivencia hoje em dia. Então, tudo nosso é feito hoje no ambiente digital também. Nós temos uma espécie de integração entre o mundo digital e o mundo real, como a gente pode dizer. E cada vez mais as nossas relações elas estão acontecendo nesse ambiente digital. Então, o consumo, as próprias relações interpessoais, de modo geral, elas migraram para esse mundo digital. Então, quanto mais a gente se utilizar desse mundo digital, consequentemente, esses criminosos, essas pessoas que tentam de alguma forma se apropriar das pessoas, elas vão também se valer desse ambiente para aplicar golpes, para tentar levar algum tipo de vantagem. A gente observa, né? Porque nesse mundo agora digital, né, gente? Tudo a gente quer resolver pela internet, né? Eu mesma, quando alguém fala assim, você tem que ir lá no banco resolver, eu não vou. Não vou. Se o banco não consegue me atender online, meu filho, pode me tirar disso aqui que não dá pra mim. Então, todo mundo já tá nessa pegada hoje, né? De querer resolver as coisas com mais agilidade, com segurança. E a internet é uma grande porta aberta para isso, né? Muitas vezes, ok, dá certo, você consegue fazer aquela compra perfeita, chega tudo em casa, bonitinho, nananã. Só que hoje, né, como a gente está ressaltando aqui, o WhatsApp, eu acho que por conta também dessa questão das pessoas resolverem as coisas mais rápido, quererem resolver logo, não, vamos logo fazer um Pix aqui, rapidinho, e aí acaba caindo nessas armadilhas, né? O WhatsApp é muito usado hoje em dia para isso também, né? Sem dúvida, sem dúvida. O WhatsApp é o principal meio de comunicação que a gente tem hoje no Brasil, provavelmente, né? Todo mundo se utiliza desse aplicativo para entrar em contato com as pessoas, para conversar, enfim. Então, a gente está sempre sujeito também a cair nesse tipo de golpe se utilizando dessa rede social, né? Como falei, as nossas relações, de modo geral, elas migraram para o mundo digital. Então, há, por parte desses criminosos, uma tentativa de se valer desse ambiente, que é cada vez mais utilizado pelas pessoas, também para aplicar golpes. Então, a gente tem que ficar, de fato, alerta em relação a todo e qualquer contato que a gente não conheça, por exemplo, não saiba da procedência, para ficar um pouco mais com a atenção redobrada para entender se de fato se aquele contato vem de uma pessoa, por exemplo, que a gente conhece ou não, para evitar esse tipo de golpe. Quais são os detalhes que a gente deve observar, né? Porque aqui tem dois ambientes aqui, né, gente? Na nossa reportagem, né, a Ingrid ressaltou a fraude, né, de sites importantes, muito conhecidos, né, que geram uma credibilidade, que tem uma credibilidade muito grande, né? Então, aí eles geram, enfim, boleto não, né? Acho que foi pelo Pix, né? Que na reportagem falou. Mas como é que as pessoas conseguem identificar, né? Porque eu sei que tem o boleto, tem o Pix, né? Como que a gente consegue ficar ligado ali? Eu diria que o principal conselho, a principal orientação que a gente pode repassar para a população em geral em relação a esse tipo de golpe, em relação à prevenção a esse tipo de golpe, é a desconfiança. O usuário do WhatsApp, aquele consumidor, na verdade, que vai se valer de um site, por exemplo, para adquirir um produto ou serviço, ele precisa verificar, checar sempre o site que ele está utilizando, o meio, digamos assim, que ele está se utilizando para adquirir aquele serviço ou produto, certo? Então ele precisa buscar o CNPJ, precisa checar a confiabilidade daquele contato ou daquela plataforma que ele está se utilizando para adquirir esse produto ou serviço. Então eu diria que a prevenção é a principal arma que o consumidor tem a seu favor para evitar esse tipo de golpe. Então é verificar sempre a fonte, verificar o site, o endereço, o CNPJ que está associado àquela plataforma, aquele site, para saber se de fato ela é confiável ou não. Os golpes acontecem mais, tipo assim, existe a faixa etária, assim, os idosos caem mais nos golpes ou não? Hoje em dia está tudo muito misturado. Bárbara, para você ter uma ideia, eu diria que não existe nenhum tipo de discriminação de sexo, gênero, raça, cor, qualquer coisa que difira, de fato, quem está suscetível a tomar um golpe ou não. No escritório mesmo a gente tem exemplos, tem processos relacionados a todo tipo de gente, todo tipo de pessoa, seja com escolaridade completa, seja sem nenhum tipo de escolaridade. Então está todo mundo, de fato, suscetível a esse tipo de mecanismo, porque os criminosos, as pessoas que se valem desse tipo de conduta, elas buscam sempre um ponto fraco ali naquele consumidor, naquela pessoa
que está se utilizando do meio digital para adquirir um produto ou serviço. Então, sempre vai haver uma espécie de isca que vai trazer algum tipo de vantagem para aquela pessoa que está buscando adquirir aquele produto ou serviço, seja por um preço baixo, seja por uma oferta que foge muito da realidade no mercado, ou ainda por uma fidedignidade, em relação a uma fidelidade à realidade, em relação àquele anúncio, aquele site que está sendo veiculado ali na frente do consumidor. Então, independente de qualquer condição, ele precisa ter atenção redobrada quando for adquirir algum produto ou serviço nesse meio. Agora um detalhe, gente, a respeito do Pix, né? Bom, vamos lá, aconteceu o golpe, já caí no golpe, depositei o Pix, né? Fiz a transferência lá do Pix. Muita gente acha que, pronto, acabou, não tem mais jeito, não se resolve, mas há um jeito de resolver? Perfeito. O Banco Central, no ano passado, ele lançou o Mecanismo Especial de Devolução, que é um sistema em que nós temos como bloquear transações, na verdade, congelar transações que, em tese, podem ser fraudulentas. Então, o consumidor ele pode se valer do próprio aplicativo do banco ou entrar em contato diretamente com a central de telemarketing, de atendimento do banco, em que ele reparou que, por exemplo, aquela transação, aquele Pix foi feito para uma conta indevida, ele é oriundo de uma fraude, por exemplo, ele pode acionar esse mecanismo. Em quanto tempo? Então, o Banco Central ele estabelece um prazo de 80 dias para o consumidor entrar em contato com o banco, acionar esse mecanismo para tentar ter os seus recursos devolvidos. A questão que vale pontuar aqui é que quanto mais rápido o consumidor se utilizar desse mecanismo, melhor. Afinal, como a gente viu na matéria, até mesmo antes da nossa conversa, os criminosos eles têm se sofisticado cada vez mais em relação à evasão desses valores. Então, o sujeito ele recebe aquele Pix indevidamente, ele aplica o golpe e, ao mesmo tempo, quase que, na verdade, instantaneamente, ele já transfere esses recursos para uma outra conta de modo a tentar ocultar toda aquela cadeia, toda aquela associação criminosa que está por trás daquela conduta. Então, vale o alerta para o consumidor para que ele, o quanto antes se deparar com algum tipo de fraude, se ele desconfiar daquela transação, que ele acione o mecanismo especial de devolução para tentar bloquear aquele recurso, congelar aquele recurso na conta do criminoso. O banco tem responsabilidade em relação a esses golpes, tanto no Pix quanto no boleto? Essa é uma pergunta muito interessante porque a gente entende que sim, há uma responsabilidade por parte dos bancos. Os tribunais superiores, na verdade, estabeleceram isso jurisprudencialmente, que há uma responsabilidade por parte do banco em relação aos investimentos em segurança, em cibersegurança. Afinal, né, os serviços financeiros, os serviços bancários são serviços essenciais, eles são determinantes, né, no nosso dia a dia. Todos nós precisamos recorrer ao crédito, recorrer aos serviços bancários, então há um entendimento por parte dos tribunais superiores no sentido de que os bancos eles têm responsabilidade na ocorrência desses golpes, desde que haja algum tipo de brecha de segurança, por exemplo, através do vazamento, do fornecimento de algum dado que esses criminosos utilizam para aplicar esses golpes. Outro detalhe, né? Ainda falando a respeito dos bancos, né? A gente já viu aqui que ele tem uma certa responsabilidade, né? Agora, assim, o que as pessoas devem fazer? Pronto, cair num golpe. Qual é o primeiro passo? Tem que ir na delegacia, tem que fazer o boletim de ocorrência, tem que ir no banco? Qual é o proceder? Aquele consumidor que se deparar com algum tipo de fraude, ele, em primeiro lugar, deve comunicar àquela instituição a qual o golpe foi aplicado, seja através de um site, seja através de uma instituição financeira, por exemplo, ou uma plataforma, por exemplo, de compra, de marketplace. Ele deve entrar em contato imediatamente com aquela plataforma, explicar o ocorrido, para tentar reverter aquela situação. De fato, a gente tem a possibilidade também de responsabilização tanto do agente, né, o sujeito que aplicou aquele golpe, quanto a própria instituição, tanto na esfera criminal, seja através do registro de uma ocorrência na delegacia, seja através de uma ação judicial, por exemplo, para a gente tentar coibir ou até mesmo reparar aquele dano que foi causado ao consumidor. É isso aí, gente. Olha, informações valiosas para você ficar de olho, né? Desconfie sempre, né? Você tá vendo aí, a gente está mostrando para você que cada vez mais os sites estão... Né? Não, os sites não, os criminosos estão cada vez mais rebuscados aí, né, nessa movimentação de passar os outros para trás, viu, minha gente? Ó, tem que ficar ligado. Matheus, quero agradecer demais aqui a tua presença hoje, obrigada. Eu que agradeço e um bom dia a todos os telespectadores da Band. Vamos lá, minha gente, agora é o seguinte, que a gente vai mudar aqui a nossa chave, o nosso papo, antes de começar qualquer atividade física, né? A gente já vai assim, ó, é fundamental você entender aí os limites
e as necessidades do próprio corpo, né? Pensando nisso, gente, a nossa equipe foi ouvir um profissional de educação física para explicar aí a importância de uma boa avaliação física antes de dar o primeiro passo rumo a uma vida mais ativa, mais saudável. Agora a gente vai com você cuidar da saúde. Será que existe um jeito certo de correr? E hoje a gente vai justamente descobrir isso. Tiago, conta pra gente. Pessoal aí que está querendo começar a correr, começar a prática das corridas, existe um jeito certo de começar a correr ou a pessoa já pode ir lá correndo rápido? Conta aí pra gente. Não, o importante sempre quando você for começar qualquer tipo de exercício, que realmente você se prepare. Então, mesmo que seja uma caminhada leve, às vezes o pessoal pensa, vou fazer corrida, vou caminhar, é só botar o tênis e sair correndo. Mas o nosso corpo ele é uma máquina que precisa estar realmente bem equilibrada para que você possa dar esse estímulo corretamente. Mesmo sendo leve, é um exercício repetitivo, que pode sim trazer algum tipo de risco. Então é mais importante sempre fazer uma avaliação médica, inicialmente, você vai fazer um exercício contínuo, então acompanhar direitinho como é que está a parte cardiológica, fazer uma avaliação física, principalmente uma avaliação que vai entender como é que está o seu movimento, para que a gente não coloque sobrecarga em disfunção. Então, mesmo levezinho, se eu realmente caminhar por muito tempo, ou muito rápido também, isso pode trazer risco. O alongamento é essencial, né, Tiago? Na verdade a gente precisa preparar o nosso corpo. Então, como o exercício ele precisa que o nosso corpo esteja realmente adaptado, então o alongamento e a mobilidade vai ser para que a gente possa preparar aquela articulação para o estímulo que está vindo. Então, claro, antes a gente vai ter que fazer uma avaliação para saber o que alongar, o que fortalecer, porque o que causa lesão são esses desequilíbrios. Outro questionamento que muita gente tem é: Tiago, existe de fato um número real, assim, de que a pessoa tem que praticar, tipo, 7 dias na semana de corrida? O ideal é que a pessoa consiga realmente avaliar como é que ela está no início, né? Então, menos é mais, como a gente falou inicialmente. Então, não necessariamente precisa começar com 7 dias. Ele pode começar com 3 na semana. Já é suficiente para quem não estava fazendo nada. O que a gente precisa para que ele possa atingir, claro, se ele quiser competir, é que ele precisa aumentar gradativamente esse volume e aí ele vai, com certeza, chegando nesses 7 dias na semana. Mas no início, certeza, não necessariamente ele precisa. E a respeito da hidratação, né? Muita gente gosta de levar a famosa garrafinha de água para se refrescar durante a corrida. Ela é essencial, ela não pode faltar, Tiago? Sim, não, com certeza. Então a gente tem o mínimo que a pessoa tem que beber de água por dia, independentemente se corre ou não corre, ali em torno de 35 ml por peso, dá mais ou menos ali 2 a 3 litros por dia. Mas quem corre, tomar um pouco mais, e aí tem aquela discussão também se deve ou não deve tomar, né, aqueles eletrólitos. Então tem que tomar muito cuidado. Aquela pessoa que está começando, faz 3 vezes na semana, for muito baixo, não necessariamente precisa. Agora, se a pessoa realmente é um atleta que faz longão ali de 20, 30, 40K, realmente se ela precisa daquilo para que ela não perca durante o suor que ela transpira bastante. Tiago, assim, uma última dúvida assim, que muita gente tem. Eu tô aqui, começando a correr, mas aí durante a corrida, ou então até mesmo depois, eu acabo sentindo uma dor. É normal sentir essa dor ou provavelmente ali eu fiz alguma coisa errada? Não, com certeza. Então a gente tem uma dor chamada de dor muscular de início tardio, que é muito comum em qualquer atividade que você começa a fazer, qualquer exercício, você vai ter ela geralmente no dia seguinte, no final do dia seguinte. Essa é normal. Agora, durante o exercício, se você está sentindo alguma dor articular, alguma dor muscular, alguma coisinha, tem uma coisa errada. Ou você está fazendo um movimento errado, está passando uma articulação, ou realmente você está com algum excesso de esforço, aquele volume está muito alto e aquele músculo está reclamando e pode lesionar. Então, gente, fica aí a dica. Para quem está querendo começar a correr, talvez só você não esteja fazendo isso da maneira correta, como o Tiago explicou aqui pra gente. Então, talvez é isso que esteja faltando para muita gente, dar o primeiro passo na prática das corridas. É isso aí, gente. Olha, a informação você tem aqui, né? A gente tá aqui, juntinho com você para uma vida mais fitness. E agora, nessa chuva, viu? Correr mesmo só na esteira, viu? Não dá pra mim, não, esse negócio de correr na chuva. Eu até mando um alô aqui especial, gente, pra minha amiga Jana, corre na chuva. Andressa também corre na chuva. Estão de parabéns, vocês arrasam. Bom, gente, vamos lá que a gente vai para um rápido intervalo comercial. Já já a gente tá de volta porque ainda não acabou. Já já a gente vai ensinar para você a fazer o quê? Um envelopezinho para você deixar aquele cheirinho maravilhoso no seu armário, na sua casa. É uma dica bem legal, tá bom? Então não descola daí.
voltamos! É isso aí, minha gente. Esse é o nosso programa Vem Com a Gente, hoje cheio de informação. E não para por aí, tá? Porque a gente já vai te ensinar a fazer um cheirinho para você colocar no seu armário, ó. Coisa mais cheirosa da vida, para você que ama, né? Deixa eu mandar um alô aqui especial, gente, para a loja Dona Lilase. Olha só, mulherada que quer estar sempre bem vestida, elegante, vai lá no Instagram, @Dona Lilase, tá sempre chegando novidades. E se você que está nos assistindo aí quiser se tornar um parceiro aqui do nosso programa também, fica à vontade, entre em contato com a gente no @Vem Com a Gente MA. É isso, gente. Vamos lá dar uma espiadinha no nosso reality show? Porque tá chegando, viu? A partir da semana que vem você vai acompanhar aqui na telinha da TV Band todos os detalhes desse reality show que, olha, vai ser muito movimentado. Os participantes já chegaram na nossa Ilha do Amor, estão lá nos preparativos, lá na Fazendinha, vai ser lindo, olha só. E aí o reality que vai parar o Maranhão. Direto da Ilha do Amor, 12 influenciadores digitais vão encarar desafios, tretas e muita disputa por um prêmio de R$10.000. E no comando dessa experiência, a influenciadora Franzona. Você não pode perder. Em maio, na tela da Band Maranhão e nas redes. Patrocínio, Obratec, Requinte Buffet, FS Story, Fazendinha Parque Raposa, do Obus. É isso aí, minha gente. Olha, esse reality show promete, viu? Você pode acompanhar lá no Instagram, @Na Ilha do Amor Oficial, tá? Esse é o nome do nosso reality show aqui da TV Band para você acompanhar tudo na íntegra, o que vai acontecer. E a partir de amanhã, tá? A gente acompanha aqui também na telinha da TV Band. Bora lá que eu já estou aqui com ela, gente. Olha, a organização também pode ter cheiro de aconchego, né? A personal organizer a Adriana Ferro vai nos ensinar, gente, um envelope perfumado, uma ideia simples, charmosa e que faz toda a diferença no nosso dia a dia. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, que bom estar aqui de novo, né? Amei, coisa boa, né? E pra gente dar aquelas diquinhas, né? Que todo mundo ama, né? Todo mundo quer se sentir bem quando chega em casa, né? E hoje a gente percebe que o bem-estar tá muito maior, né, do que a gente possa imaginar. Tá na organização, tá no cheirinho do seu lar, tá na limpeza. E eu sei que você tem várias dicas, né? Hoje a gente trouxe essa, gente, mas a Adriana ela é maravilhosa. Ó, vou ensinar para vocês fazer um envelope perfumado para gavetas, tá? Que é uma perfumação que não traz umidade, ou seja, não corre o risco de desenvolver mofo, tá? E deixa aquela perfumação agradável, fora que fica bonito também. Pode ser um presente para o Dia das Mães, pode ser uma forma de ganhar dinheiro também, né? Porque você produz em casa, você pode empreender com a perfumação. Então trouxe uma receita super fácil. Aqui em São Luís a gente acha todos os materiais e pode começar a produção ainda para o Dia das Mães. Gente, a gente tem a listinha de material. Vamos colocar aqui na tela a lista de material rapidinho. Depois a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa lista de material que você está vendo aí, a gente vai disponibilizar para você lá no nosso Instagram, @Vem Com a Gente MA, tá bom? Lá no @Vem Com a Gente MA vai estar lá fixo, né? Porque eu sei que são muitos detalhezinhos aí para você gravar, então vai estar lá no nosso Instagram, tá? Então depois que terminar aqui a nossa entrevista, você vai lá no Instagram, já printa, salva aí esse post para você fazer esse envelope de cheirinho. Vamos lá. E a gente precisa de vermiculita. Vermiculita é esse mineral que a gente encontra facilmente em lojas de jardinagem. Porque se usa para gramado, se usa para canteiros, porque ele guarda a umidade aqui dentro e aí com a perfumação ele vai soltando gradativamente. Então é um produto fácil de encontrar, um custo muito acessível também. Então a gente precisa, para uma receita de 20 envelopes, como esse aqui, a gente vai precisar de aproximadamente 1,5 litro, né? Então, a gente mede aqui dentro e aí nós vamos precisar de 50 ml de álcool de cereais. Não é álcool de farmácia, não é álcool de supermercado, é um álcool que a gente encontra em lojas de confeitaria, porque é um álcool que tem um cheiro muito suave e não vai brigar com a essência, né? Aqui a gente encontra aonde? Aqui loja de jardinagem, facilmente a gente encontra. Loja de jardinagem. Aqui loja de confeitaria, certo? Muito fácil. Então a gente precisa de 50 ml do álcool de cereais. Então é sempre bom a gente ter o medidor, certo? Ó, 50 ml, pronto. Só isso que você precisa, tá? E aí também encontramos facilmente em lojas de perfumaria, até em cosméticos também, a essência. Não é óleo essencial,
tá? Óleo essencial é outra coisa. Isso aqui é uma essência que usa na saboaria, na perfumação, e a gente usa uma embalagenzinha dessa de 100 ml. Então, juntamos os dois e colocamos no depósito com a vermiculita. Eu não vou colocar aqui agora, por quê? Porque depois que a gente mistura, aí a gente coloca no saco, como esse aqui, e a gente vai ter esse resultado, tá? Fica fechado por 7 a 10 dias. Sempre dá uma sacudidinha para misturar bem. Então, não é uma coisa que você faça de imediato. Você pega aí, os 7 dias, pelo menos, colocou aqui. Aqui já está vários dias, então a essência já está toda incorporada aqui no núcleo da vermiculita, então ele está no ponto de usar. E aí é só a gente começar a encher as embalagens. E aí eu trouxe alguns envelopes bonitos que a gente pode mandar fazer, né? A gente manda fazer em lojas de corte de papel ou manda imprimir. Olha, esse aí já fiz pro Dia das Mães. Dia das Mames. Esse é o meu último envelope, já saíram todos. Eu fiz 50 desses, já não tenho mais, né? A gente pode usar envelopes de craft mesmo, comum. Então, assim, se você está começando agora, né, não quer investir, quer testar, então começa com envelope comum, como esse aqui, que você já vai ter um bom resultado, né? E aí depois você parte e começa a investir em papéis mais elaborados, que a gente também encontra facilmente em gráfica, né? E olha só, um papel decorado com floral como esse, como fica chique e elegante, né? Ó, para crianças, por exemplo, para usar como brindes de aniversário, chá revelação, né? Várias temáticas diferentes, né? E aí, depois que o envelope... E esse aqui é o corte que a gente chama envelope dízimo. É muito fácil esse corte, né? A gente manda até... Qualquer gráfica faz, qualquer gráfica rápida faz. E aí, quando a vermiculita já estiver depois de 7 a 10 dias, que já está incorporado, a gente vai encher o envelope, tá? A gente vai começar a colocar, ó. Normalmente, a gente coloca 4 colheres, não mais do que isso, certo? 3 a 4 colheres, depende da sua colher também, não enche? Não enche. Não tem muito, dá pra isso, perceber por quê? aqui. Para não deformar o envelope, para não ficar com aquela carinha toda amassada e fica feio também. E aí, depois que está aqui dentro, com esses dias passados, não há risco do óleo manchar o envelope, por isso não pode ter pressa. Tem que esperar os 7 dias, né? E aí, com uma cola Prit ou uma cola bastão, qualquer cola você vai fechar facilmente, ó. Fechou. E aí eu vou dar uns toques especiais agora, que é para deixar isso aqui mais vendável, né? Ó. Você investir numa etiqueta bonitinha. Gente, são detalhes, são né? detalhes. Aqui a gente está dando a dica que você pode fazer para você mesmo, né? Para sua casa, ou você pode vender. Para quem for vender isso aqui, mais ou menos quanto? Olha, no mercado a gente encontra esses envelopes nessa quantidade aqui, que tem aproximadamente 20 gramas, a gente consegue vender com lucro muito bom, markup muito bom, por R$15, por R$18, depende da decoração. Então, por exemplo, cada envelope, tá? E aí a gente coloca no seu saquinho, tá? Porque a gente tem que estar com ele dentro do saquinho para poder vender, porque senão a perfumação vai embora antes, né? Então, colocou no saquinho, fechou, tá disponível. Nesse modelinho aqui, você vende por R$15 tranquilamente. Agora, eu quero ganhar um pouquinho mais aqui, né? Então, a minha sugestão, a gente faz elaborar. Isso, e é a decoração que vai fazer a diferença. E aí, a gente usa um furador, pode ser aquele furador de papel, eu tenho esse aqui de furo único, né? Ó, centralizou. Pronto, fez um furinho, muito cheiroso. tá? E aí a gente vai usar uma fitinha, certo? Colocamos a fitinha para pendurar no cabide, porque ele não precisa ficar só dentro da gaveta. Dura mais ou menos quanto tempo assim esse cheirinho? 3 meses. 3 e assim, meses. Todas as vezes que você for arrumar roupa no armário, você dá uma sacudidinha, que aí ele aumenta o tempo de utilidade dele. E aí ele fica mais tempo. Muito bom, né? muito bom, com um cheirinho assim, gente, olha. Pendura se você no quiser, cabide. Pronto, ó. Pendurou no cabide, pronto, dura até 3 meses, né? Você pode vender aí por até R$15, 18. né? 18, enfim, né? Você faz aqui. Viu que os materiais são simples, né, gente? Tá lá no nosso Instagram, a gente vai colocar no nosso Instagram, tá disponibilizar para você. Muito legal essa dica, né? Você faz aí na sua casa, depois me conta, tá? Que eu quero saber aí se você tá reaplicando aí todas as nossas dicas aqui do Vem Com a Gente. Adriana, quero agradecer demais a tua companhia hoje. Obrigada. Vamos voltar outras vezes para ensinar outras coisas? Vamos ensinar outras coisas de casa, assim, que eu sei que todo mundo adora. Isso, deixar exatamente. a casa mais linda, né? Isso. É isso, gente. Olha, super dica para você
Cheirinho maravilhoso, até 3 meses penduradinho lá no seu armário para dar aquele cheirinho de casa aconchegante. É isso. Um beijo para todos vocês. Em viu? A gente volta no nosso Vem Com A Gente. Você pode acompanhar aí todos os detalhes lá no nosso Instagram, tá bom? @Vem Com A Gente MA. Estamos sempre online, coladinhos junto com você. Tchau!